Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. A passagem que eu mais amo em todas as Escrituras, eu tenho algumas favoritas, mas esta é a minha predileta, é minha favorita número 1, a que eu mais amo. Quem escreve essas palavras é um homem chamado Isaías. Isaías, ele não é um profeta qualquer. Você sabe quem é Isaías? Alguém que tem algum amigo chamado Isaías? Isaías não é um nome tão famoso hoje, mas nós temos conhecidos, pessoas que nós ouvimos com o nome Isaías. Não é tão conhecido hoje, mas este homem, ele é um dos nomes mais conhecidos na história da humanidade. Na verdade, há vários profetas. Quem são profetas? Aqueles homens de Deus que ouvem da parte do Senhor e profetizam ao povo. Há vários profetas no Velho Testamento, profetas maiores, com livros acerca daquilo que Deus falava para eles, entregando ao povo com muitas palavras, ou seja, livros maiores. Profetas menores, com livros menores, mas Deus usava de igual forma. Agora, o profeta Isaías, ele é alguém absurdamente famoso. Ele é conhecido como o profeta messiânico. O profeta messiânico porque ele é aquele quem mais fala acerca da vinda do Messias, Jesus Cristo. Quando é que o profeta Isaías profetiza isso? Ele não profetizou isso uma semana antes da vinda de Jesus. Não foi nem um ano antes da vinda de Jesus. Foram 6 a 7 séculos antes da vinda de Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre um homem que ouve da parte do Senhor acerca do ápice do plano de Deus de amor sobre a humanidade. A vinda de Jesus Cristo à terra, a nós, é o ápice do plano de amor de Deus para o homem. Deus, ele ama o homem, tudo bem, ele abre o mar e o homem passa. Deus, ele ama o homem, tudo bem, ele reparte, ele multiplica pães e peixes. Deus, ele ama o homem, ele traz uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem de glória durante o dia. Deus, ele ama o homem, ele entrega o maná para o homem, tudo bem, tudo isso é maravilhoso, mas nada disso se equipara a ele entregar o seu Filho unigênito a nós. Ou seja, o maior presente de Deus para a humanidade, Deus revela a este homem, e este homem, ele traz tanta revelação acerca da vinda de Jesus, que ele é conhecido como o profeta messiânico. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é extremamente importante, ao nós analisarmos as palavras desta passagem, entendermos quem escreve elas para nós. Quem é que está dizendo essas palavras para nós? É alguém que não é uma pessoa qualquer, é alguém de um calibre muito alto, muito renomado, reputação divina entre nós. E o que acontece é que ele começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Num contexto histórico, o rei Uzias era um rei de Israel, ele era um bom rei, todo mundo gostava de Uzias. Uzias fazia boas coisas. Sabe quando você tem um governante, um líder, que ele lidera bem, ele traz bens-feitorias, uma boa condição, uma vida estável à sociedade? Pois é, o rei Uzias era este homem, só que de repente ele morre. E o que acontece é que toda transição de reinado, toda transição de governo, de liderança, gera uma instabilidade, gera uma incerteza, porque nós não sabemos se o próximo rei será tão bom quanto o rei Uzias. Pode ser que o rei Uzias, ele era muito bonzinho, ele pensava na justiça social, e o próximo rei, ele seja aquele que é maquiavélico, ele é aquele que, na verdade, está querendo trazer somente os seus interesses para a terra, quer que o povo trabalhe para ele. Nós não sabemos. Então, é um momento de transição, é um momento difícil, não é um momento fácil. No ano da morte do rei Uzias, um momento de incertezas, momento que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Todo mundo tinha os seus sonhos. Eu imagino os casais novinhos,
acabaram de casar, sonhando com o futuro, mas não sabiam agora que o rei Uzias morreu, se os seus sonhos poderiam ser realizados no futuro, porque não sabiam o que ia acontecer com a política, com a economia do país. É exatamente nesse momento de instabilidade que o profeta Isaías tem esta revelação, tem essa visão. No momento de incerteza, de instabilidade, de dúvidas, de pânico, de dificuldades, surge quem? Eu vi o Senhor. Essa passagem é uma passagem tão especial para mim, porque essa passagem, eu quero explicar isso um pouco melhor para vocês ao longo dessa palavra. Sabe quando você tem um fio, que ele é o fio central, e ele desfaz todo esse tecido gigante que você tem? Bem, a minha amiga Rafa gosta de fazer crochê. Existe exatamente um fio central que, se você puxa, você começa a desmanchar todo. O que eu quero dizer é que exatamente esta passagem é o fio central que ele traz uma revelação pura de todas as Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. Eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiramente, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o profeta, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os rostos, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, é que a glória do Senhor é o centro de tudo. A primeira coisa que nós aprendemos, e que nós vamos ver desde Gênesis a Apocalipse, e o profeta Isaías revela para nós de forma tão brilhante e clara aqui, é que o centro de todas as coisas é exatamente a glória de Deus. Olha para mim durante alguns instantes, olha aqui. Sabe quando nós nos achegamos a algum lugar, uma festa de amigos, você chega na sua festa dos seus amigos, e você ficou imaginando a sua roupa para aquela festa, você imaginou o seu cabelo, para quem tem cabelo, você imaginou qual seria o sapato que você usaria, e você chega na festa, até que você chega na festa, e você descobre que todos os seus amigos são estilosos, e você não sabe quem é o mais estiloso daquela festa. A aniversariante está bem estilosa, ou o aniversariante está muito bem arrumado, mas todo mundo fica pensando: será que da forma que eu estou me vestindo, será da forma que eu estou me preparando, será que a hora que eu chegar lá, eu serei o centro das atenções? Será que no meio da mesa, enquanto a gente come aquela pizza, a gente está dividindo um tempo juntos à mesa, conversando, será que as minhas palavras serão o centro da atenção? Será que no meu perfume, só o perfume que eu passo, e a hora que eu estiver passando, as pessoas vão poder sentir o cheiro, e eu falo assim: uau, que perfume é esse? Ele é o centro das atenções. Similarmente, quando nós chegamos à casa de Deus, nós nos arrumamos, nós pensamos no cabelo, pensamos na vestimenta, pensamos no perfume, e a hora que nós chegamos aqui, muitos de nós estão olhando para o nada, outros estão olhando para o além, outros estão pensando o que é que os outros estão pensando acerca de mim, porque nós estamos sempre perguntando: será que eu estou sendo, positivamente ou negativamente, o centro das atenções? O que o profeta Isaías fala para nós, de imediato, é que o centro de tudo não é eu, nem você. O centro de todas as coisas não são as dificuldades que você enfrenta, nem as que eu enfrento. O centro não é os noticiários correntes, nem os antigos, nem os futuros. O centro de tudo não é a moda. O centro não é o meu pensamento e o seu pensamento, porque o nosso pensamento ele muda de tempos em tempos, mas o centro de tudo ainda hoje é a glória de Deus. A glória de Deus é o centro de todas as coisas.
O que ele descreve para nós de imediato é que a hora que ele entrou naquele templo, o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. No trono está Deus. No trono não está o homem querendo ser Deus. No trono não está o manipulador, líder, querendo manipular as pessoas para adoração a ti. Muitas pessoas falam hoje sobre cultura de honra, mas muitos estão buscando honra para si, não honra para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós devemos viver honra entre nós, mas o centro de tudo, quem está no trono é o Senhor. Nada mais, ninguém mais, somente Ele. Parece que eu estou dizendo, ele parece obviedade. O que eu digo para vocês, literalmente parece obviedade. Mas é interessante como o óbvio nós esquecemos constantemente. Lembra dos nossos antepassados? Eles imaginavam que a terra era plana. Eles tinham medo ao navegar, sair de um país ao outro, porque de repente a terra poderia acabar e eles morreriam, cairiam num abismo. Esse era o medo deles. Estudos, eles descobrem, uau, a terra não é plana, ela é redonda. Que bom! Mas aí levantaram alguns homens para dizer, a terra, ela é redonda, e todos os astros, as estrelas, o sol, os planetas, orbitam em volta de nós, da Terra. Mais estudos, eles descobrem que em nossa galáxia solar, o centro de tudo, não somos nós. Também não é Vênus, não é Marte. O centro de tudo não é a Lua, mas é o Sol. E nós orbitamos todos em volta do Sol. Bem, tudo isso parece obviedade, não é? Obviedade. Nós fomos aprendendo de geração em geração, mas nós continuamos com um pensamento orgulhoso de lá atrás. E tolo, que a Terra é plana, e que todos os astros giram em torno de nós. A primeira coisa que o profeta Isaías fala para nós, é que o centro de tudo não somos nós, é a glória de Deus. Agora é interessante, o que acontece logo depois. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É o que ele ouve os serafins dizer, é o que ele ouve, a adoração é tão forte, que as portas, elas tremem, os batentes tremem, aquele templo é enchido com fumaça, a glória de Deus invade aquele lugar. Qual é a resposta do profeta Isaías? Não é um homem qualquer, nós estamos falando sobre o profeta messiânico. Ai de mim, ele se dobra ao chão, ele encosta a sua testa no chão, e ele grita para todo mundo ouvir, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O que ele quer dizer aqui? É que não importa quem eu sou, não importa qual é o meu ranking espiritual, ministerial, experiência de vida, diante da glória de Deus, eu reconheço que a glória de Deus, ela é tão fantástica, poderosa, profunda, apaixonante, cheia de amor, mas cheia de poder, que eu me dobro diante dele, e eu digo, ai de mim. Por quê? Porque os meus olhos viram a glória de Deus, eu vi o quão grande ele é, e o quão pequeno eu sou. Todos os homens e mulheres que se deparavam com a glória de Deus, eles estavam muito próximos de encontrar a morte física. Lembra que os sacerdotes,
para entrar no Santo dos Santos, ele tinha um processo no tabernáculo de Moisés para se encontrar com Deus no Santo dos Santos. Qual que era o propósito de encontro com Deus no Santo dos Santos? Era apresentar a Deus os pecados dos homens, era apresentar a Deus exatamente o que está acontecendo na humanidade, e aí dizer a Deus: Deus, nos perdoa, apresentamos tudo a Ti. Só que o sumo sacerdote, o sacerdote para entrar no Santo dos Santos, ele passava por um ritual de pureza, de purificação, de limpar a si mesmo. Era tão rígido, tão profundo, que ele amarrava uma corda na sua cintura, porque depois de passar pelo processo etapa 1, etapa 2, e entrar no Santo dos Santos na etapa 3, se ele entra, mas com impureza na sua vida, com pecado escondido, com alguma coisa que ele não revelou aos homens, que ele não compartilhou com os homens, com os seus líderes, o que acontece é que ao entrar, ele era fulminado. A corda é para que eles pudessem puxá-lo, porque se ele morresse ali, nós poderíamos então puxar o cadáver dele para depois enterrá-lo. O que acontece é, este homem, ele não é um homem qualquer, ele é o profeta messiânico Isaías, e ele diz: ai de mim, eu vou morrer. É exatamente aqui que entra um princípio teológico que nós precisamos aprender. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus, por nossas impurezas, pela nossa falha, pela nossa mediocridade, por sermos quem somos, limitados, eu e você, todos nós, fomos pesados e encontrados em falta. Devido a isso, nós morreríamos, mas graças a Deus, que quando nos encontramos com a glória de Deus, nos encontramos com a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é exatamente a mão poderosa de Deus sobre nós, nos impedindo que a glória dele nos fulmine, que a glória dele, que é tão pura, tão poderosa, nos mate. Ele é tão cheio de poder, nós devemos tanto temor a Deus, mas graças a Deus que a sua misericórdia é sobre nós. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. O que acontece é que o profeta Isaías está mostrando para nós, enquanto nós nos encontramos com a glória de Deus, centro de tudo, nós entregamos a Ele nosso coração, e quando fazemos isso, Ele entrega a nós duas coisas. Ele entrega a sua misericórdia. A misericórdia é a mão de Deus que impede que nós recebamos o peso da glória, mas ao mesmo tempo, nós recebemos também a graça de Deus. A misericórdia de Deus é a mão que impede, a mão de Deus que nos impede de sermos fulminados pelo peso da glória, mas a graça de Deus é a mão de Deus que nos levanta como favor imerecido até a glória, não devido ao nosso mérito, não porque somos bons, mas porque Ele nos leva à presença do Deus Altíssimo. Ele se fez carne por nós, Ele vestiu o nosso pecado, nossa iniquidade, Ele rasgou o véu e nos chamou, todos nós, a entrarmos na sua presença. É a graça de Deus. E aqui vem o segundo princípio que aprendemos. Primeiro, a glória de Deus é o centro, mas o segundo, a graça radical de Deus é entregue a todos nós. Por que graça radical? Porque quando ele está lá prostrado, dizendo ai de mim, um anjo pega uma brasa viva do altar, com uma tenaz, encosta nos lábios do profeta Isaías e diz: veja, a sua iniquidade foi tirada. Ele pediu por isso? Ele não pediu. Ele merecia nisso? Ele merecia isso? Certamente não. Por que não? Porque ele mesmo disse: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Graças a Deus, porque existe a glória de Deus, mas existe também a graça radical de Deus. Graça radical, escândalo da graça. Que graça é essa? Que amor é esse? Que fez
com que Ele se entregasse naquela cruz por mim e por você. Ele não precisava, Ele não tinha essa necessidade, mas Ele quis nos reconciliar, eu e você, a Ele. Ele tentou diversas formas, Ele entregou a nós as leis para nós seguirmos elas e obedecermos e não morrermos. Ele abriu o mar para o povo passar, Ele entregou o maná, Ele derramou a sua graça de diversas formas, mas a forma mais radical foi exatamente porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele pegou o seu Filho, entregou o seu Filho a nós, Ele veio aqui na terra, Ele vestiu o meu e o seu pecado, a minha e a sua iniquidade, Ele se vestiu de nossas limitações, e Ele disse: eu levo sobre mim os seus pecados, sobre minhas pisaduras, vocês serão sarados. Essa é a graça radical, a abundante graça de Deus Pai a nós. Essa passagem ela é tão profunda, porque ela nos mostra que a glória de Deus é o centro, mas graças a Deus, ela também nos mostra que a graça radical é disponível a todos nós. Não é uma graça qualquer, é uma graça radical. Se você está tomando notas, então tome, é a glória de Deus, mas não escreva, é a graça de Deus sobre nós, escreva, é a graça radical de Deus sobre nós. Radical. Escandalosa, é uma graça que não faz sentido algum, mas para Ele faz todo sentido, porque Ele pagou o alto preço para que eu e você pudéssemos ser reconciliados em Deus Pai. Para Ele é o maior preço de todos. A graça radical de Deus é a graça que traz do céu para a terra o novo de Deus. Deixa eu ver se eu explico isso um pouco melhor para vocês. Não é um homem qualquer, como eu disse para vocês antes, que está experimentando tudo isso. É o homem profeta, que tem visão. Mas mesmo o profeta que tem visão, ele repete aquilo que eu e você repetimos: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Sabe o que o profeta Isaías fala? Ele fala da terra para a terra. Eu e você somos especialistas em fazer isso. Você está enfrentando suas dificuldades no dia a dia. Trabalho, profissão, família, finanças. Primeira coisa que nós fazemos, nós imaginamos que nós somos o centro de tudo. Um dos motivos de aumentar em nós a ansiedade, que nós nos esquecemos que a glória de Deus é o centro, e eu não sou o centro. Ele que é o centro cuida de tudo, inclusive de mim. Mas, em segundo lugar, o que acontece é que nós ecoamos da terra para a terra. Todo mundo sabe ver problema. Qualquer pessoa entre nós sabe enxergar dificuldade. Fala sério. Você vê injustiça, você fala, injustiça está ali. Pobreza está ali. Nudez, fome, violência. Todos nós conseguimos identificar problemas. Eu não gosto muito de andar com pessoas problemáticas. O que isso quer dizer? Não quer dizer que eu não gosto de aconselhar, cuidar e amar pessoas com problemas. Não, pelo contrário, eu amo fazer isso. Mas pessoas problemáticas que somente ecoam problemas para tudo. Sabe quando você vai sentar numa mesa e tentar encontrar soluções e as pessoas só falam sobre problemas? Não, isso aqui não vai dar certo por causa disso, isso aqui vai dar errado por causa daquilo outro, isso aqui não tem como, isso aqui é impossível. Somente problemas. Eu e você somos experts em encontrar problemas. Até hoje, nós temos algumas pessoas que ouvem de Deus um chamado profético, e daí falam, pastor, Deus me chamou para profetizar. E aí a pessoa começa a ser o profeta do caos, aquela pessoa que aponta o dedo para todo mundo. Você é isso, você é aquilo outro, você não fez isso certo, Deus não se agrada de você por isso, e são pessoas que somente veem problemas. Eu não acredito nisso.
Eu acredito em pessoas que elas entendem as circunstâncias, os problemas, mas ecoam do céu para a terra e não da terra para o céu. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. A terra diz: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O céu diz: anjo, pegue uma brasa viva do altar, com uma tenaz, encoste nos lábios dele, veja, a sua iniquidade foi tirada. A terra diz: é impossível, impureza, depravação. O céu diz: é possível, porque tudo é possível aquele que crê. É graça radical. A terra diz: não, a porta não vai se abrir, o mar não vai se abrir, Deus não vai sustentar os meus pés sobre as águas, os pães e os peixes não serão multiplicados. A terra diz: a muralha de Jericó é forte demais, mas o céu diz: tudo é possível. Eu declaro do céu para a terra. Nós precisamos ser aqueles que profetizam do céu para a terra e não da terra para a terra. Deus, Ele quer usar a mim, quer usar você para profetizar hoje na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vizinhança, para você declarar o que o céu está dizendo em sua região, na sua vida. Nós ficamos o tempo todo enchendo nossas vidas com minutos no Instagram de palavras de um profeta, de um líder, de um pastor, de uma outra pessoa. Eu quero falar uma coisa para você: não tem problema nisso. O problema é que Deus está muitas vezes falando com essas pessoas, e Ele quer falar diretamente para você, mas você não quer falar diretamente com Deus, porque você está querendo filtrar tudo que Deus fala para você por meio de uma outra pessoa. Deus tem algo novo para derramar sobre a sua vida. Como é que eu sei disso? Basta eu abrir a minha Bíblia, investir o meu tempo na presença de Deus, eu me derramar diante dEle, e Ele fala comigo. Eu acredito que Deus usa a vida de líderes, de pastores, de profetas hoje, mas eu acredito que Deus também, Ele ministra ao seu coração diretamente. Eu acredito que Ele abre os seus olhos para enxergar enquanto você abre a sua palavra para ler. Eu acredito que Ele abre o seu coração para ministrar enquanto você se derrama e ajoelha diante dEle. Eu acredito que Ele faz. Nós estamos vivendo um tempo tão problemático, que muitos líderes, pastores, eles estão somente ecoando o que outros estão dizendo. Alguém disse algo no sul, ecoa em Minas, ecoa no Nordeste, ecoa no Norte, ecoa no Sudeste, e todo mundo repetindo as mesmas coisas, dizendo: Deus disse para mim. O que mais falta em nosso meio hoje é temor do Senhor de fato, para saber o que Deus de fato disse para mim. O que Deus está de fato falando a nós, a igreja? Deixa eu ver se eu explico isso para vocês um pouco melhor. Lembra que Atos 2, eles ouviram no dia de Pentecostes um som como de um vento impetuoso. Aprendemos isso na semana passada. Quando o Espírito Santo fala, ele não ecoa da terra para a terra, ele ecoa algo novo, do céu para a terra. Eles ouviram o quê? Um som como de um vento impetuoso. Cara, que som que é esse? Você está ouvindo? Cara, eu não sei que som que é esse. Eu nunca ouvi esse som na minha vida, e eu estou ouvindo esse som agora. Vamos fazer o seguinte, vamos descrever. É um som como de um vento impetuoso. Não é um vento impetuoso. Quando o Espírito Santo fala, eles veem o que ninguém está vendo. Eles veem línguas de fogo pairando sobre a cabeça das pessoas. Eles já viram coluna de fogo acompanhar o povo no deserto, na escura noite, na fria noite. Mas língua de fogo individual sobre a cabeça de cada um, eles nunca viram isso antes. E quando o Espírito Santo fala, eles começam a falar o que eles nunca tinham falado antes na história da humanidade. Eles começam a declarar: Jesus Cristo é o Senhor, em outras línguas, e o italiano lá ouve, o espanhol ouve na sua língua materna,
O chinês, ele abre o olhinho para ver, ele fala assim: uau, o que está acontecendo aqui? Eu ouvi essa mensagem, Jesus Cristo é o Senhor. O coreano ouve na sua língua. O muçulmano, o chileno, cada um ouve na sua língua materna: Jesus Cristo é o Senhor. Graças a Deus, pela glória de Deus, é o centro de tudo. Pela graça radical de Deus. Graça radical é algo novo que Ele entrega a nós. Nós, eu e você, precisamos experimentar da graça radical de Deus. Qual foi a última vez que você experimentou da graça radical de Deus? Qual foi a última vez que você reconheceu a glória de Deus na sua vida? A ponto de você tremer diante dEle, a ponto de você ser cheio dEle. No domingo agora, na verdade na sexta passada, nós tivemos o nosso Revival Night aqui na igreja, noite de avivamento. Foi maravilhoso, igreja, foi maravilhoso nós buscarmos a Deus e declararmos: é tempo de avivamento. Agora eu vou falar para toda a igreja. Coloca na sua agenda, 18 de julho do próximo mês, teremos outro Revival Night. Mas deixa eu falar algo para você: noite de avivamento não é para o jovem, somente. Não é somente para o músico. Noite de avivamento é para toda a igreja. Por quê? Porque nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre seus filhos, as suas filhas, sobre todos vocês. Os jovens, os seus filhos, eles vão profetizar, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos voltarão a sonhar, todos vocês serão cheios com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender a urgência de nosso tempo, de nós reconhecermos que o centro de tudo é a glória de Deus. Na sexta-noite estava friozinho, estava muito bom para você fazer aquela sopa e você ficar em casa tranquilo, e você somente ficar relax. Mas eu falo algo para você: eu acredito que é momento de nós buscarmos tão intensamente por avivamento, tão intensamente. Por quê? Porque avivamento não é algo que Deus projetou para acontecer uma vez a cada 1000 anos lá atrás. Ele desenhou para vivermos isso constantemente nele. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Este é o momento, esta é a hora. Eu convoco, eu chamo, eu falo a toda a igreja. Eu quero desafiar e inspirar toda a igreja. Deus nos chama para avivamento, porque a graça radical de Deus é derramada sobre nós. E qual a nossa resposta? Qual é a nossa resposta mediante a nossa ciência da glória de Deus? O salário do pecado é a morte. Nós seríamos fulminados devido ao nosso pecado diante da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele entregou-nos a graça radical. Qual é a nossa resposta? Qual é a minha e qual é a sua resposta diante de tudo isso? Glória de Deus, graça radical de Deus. Eu só tenho uma resposta. Diante da glória de Deus, da graça radical de Deus, o profeta Isaías, ele faz algo. Ele ouve uma conversa. Ele está prostrado, ele está pensando assim: o que acabou de acontecer? Eu vi o Senhor, eu sou pecador e iria morrer, mas no lugar da morte Ele me deu vida, Ele tirou minha iniquidade dos lábios. O que está acontecendo aqui? Aí ele ouve: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele pensa assim: será que eu ouvi direito? A
quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa é a pergunta que ela é ecoada dos céus para a terra, de geração em geração em geração. O Senhor procura em toda a terra onde estão aqueles que o buscam e o adorem. Eu posso, com muito temor, dizer algo a vocês? A maioria vê a glória de Deus, sabe acerca da graça radical de Deus e responde a Deus virando as costas e vivendo a sua vida. Paul Washer fala em uma das suas pregações icônicas 3 décadas atrás: infelizmente, nossas igrejas, nossas reuniões estão sendo organizadas de tal forma que o homem é o centro. E a maioria daqueles que chegam em igrejas, em instituições em que o homem é o centro, um dia vai se apresentar diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, vai se lembrar que Ele disse para nós em Mateus 7, a porta é estreita e o caminho é estreito, e poucos entram por essa porta e caminham por este caminho, mas a porta é larga e o caminho é largo, e são muitos os que entram por essa porta e andam por esse caminho. Uma porta e caminho levam à presença de Deus, outra porta e caminho levam à perdição. E naquele dia, pode ser que muitos ouçam: aparta-te de mim, eu nunca os conheci. Mateus 7, Jesus quem está dizendo essas palavras. Ele diz: muitos chegarão a Ele e falarão: em Teu nome, Jesus, eu expulsei demônios. Em Teu nome eu estive na igreja. Em Teu nome eu entreguei o meu dízimo e a minha oferta. Em Teu nome eu preguei. Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque a maioria, quando vê a glória de Deus, sabe acerca da graça radical de Deus, não responde a Ele. Mas a minoria responde. E essa é a boa notícia. E eu quero profetizar que todos nós sejamos exatamente estes que respondem. Qual é a resposta? Adoração extravagante. Há uma inconfundível relação entre nossa ciência da graça radical de Deus com nossa resposta com adoração extravagante. Como assim? Como assim? Como assim? Ele se entregou na cruz por mim. Como assim? Eu estava aqui ajoelhado, imaginando que eu seria morto agora, e Ele pegou essa brasa e tocou os meus lábios, Ele me purificou. Como assim? Eu sou merecedor de morte e Ele me entrega a vida. Como assim? A única resposta do profeta Isaías é somente esta: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Aqui está tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu entrego a Ti a minha família, eu entrego a Ti os meus sonhos, eu entrego a Ti o meu trabalho, eu entrego a Ti os meus recursos, eu entrego a Ti os meus desejos, eu entrego a Ti minhas fortalezas e minhas fraquezas.
eu entrego a Ti os meus sonhos mais profundos, porque a única resposta diante da glória de Deus e da graça radical de Deus só pode ser essa: adoração extravagante. Você já ouviu essa expressão? Adoração extravagante? Se você está na I3 desde o começo, você já ouviu eu dizer essa expressão repetidas vezes. Pastor, por que você não fala só adoração? Porque extravagante é um adjetivo. Todo adjetivo dá qualidade a algo. Não é uma adoração parcial. Adjetivo parcial. Não é uma adoração ordinária. Adjetivo ordinário, comum. Não é uma adoração comum. Diante do extraordinário, glória de Deus, graça radical de Deus, a minha adoração só pode ser extravagante. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que eu pedi ou pensei, a Ele seja a glória, o louvor, a adoração. Eu entrego o meu tudo. Eu participo de vários cultos. Eu amo participar de conferências. Eu amo participar de reuniões de oração, de cultos. Todas as vezes que eu me encontro com Ele neste lugar, eu imagino exatamente essa passagem que eu acabei de ler com vocês. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchem este lugar. Serafins estão adorando. Qual é a minha resposta? Eu posso entregar a Ele uma adoração incomum, uma adoração comum, minha mão nos bolsos. Então vou levantar as minhas mãos. Ai Deus, eu estou cansado. Corri hoje de manhã. Semana foi muito difícil. Pois tudo que eu tenho é um aleluia. Nossa, essa música já devia ser outra já. Vamos cantar outra, porque assim. E minha mão está aqui, ó, no bolso. Há uma inconfundível relação entre a minha ciência da graça de Deus, graça radical, com a minha resposta, adoração extravagante. Eu quero terminar contando essa história para vocês. Será que você pode ficar de pé, por favor? Vou finalizar contando essa história. Bill Johnson é um pastor de uma igreja chamada Bethel, na Califórnia. Ele conta uma vez que ele foi chamado para ministrar numa conferência na África. Ele pega o avião, vai até a África, e quando ele está lá na conferência, ele, no comecinho, na primeira sessão, ele quer adorar a Deus, mas tem uma pessoa a 3 bancos atrás dele, no meio da adoração, cantando alto, 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 e desafinado, desafinado, desafinado. Ela não sabe a letra direito, mas ela canta tão alto. Ela não sabe o ritmo certinho, mas ela canta tão alto. Entra a próxima canção, ele fala: agora, Deus, eu peço a Ti, fecha a boca dessa mulher, deixa eu cantar a Ti. E a mulher aumenta ainda mais os decibéis, em 20%, 30%. Agora ela começa a dançar, ele olha para trás, ele vê ela dançando e cantando, e falando alto: glória a Deus, Deus é poderoso, Ele é bom. Primeira sessão se encerra. No intervalo entre a primeira e a segunda sessão, a pessoa que estava organizando aquela conferência estava ali tomando café com o Bill Johnson e falou para ele: Bill,
deixa eu falar algo para você. Você reparou que a 3 bancos de vocês estava uma mulher cantando bem alto? Ele falou: Deus, obrigado, o Senhor ouviu a minha oração, vai falar com essa mulher, e o Senhor vai fazer alguma coisa agora. E aí a moça continuou: lindo isso, não é? Ele: é bonito, né? Depende da perspectiva. Ela falou assim: é lindo. Essa mulher, há 1 ano atrás, ela trabalhava como prostituta para bruxos aqui na África. Ela era escrava. Ela tem 5 filhos. E a escravidão demoníaca sobre ela fazia com que ela oferecia os seus 5 filhos também a serem abusados por essas pessoas. Mas um dia ela entrou aqui neste lugar. Um dia ela ouviu Jesus. Ela sabia que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ela ouviu a parte B do versículo, Jesus dizendo: eu vim para que tenhais vida em abundância. Ela rasgou o seu coração, ela se entregou a Jesus, ela foi liberta daqueles demônios, daquela prática. Os seus filhos estão com ela, em volta dela, adorando a Deus, e tudo que ela faz é entregar a Ele a sua adoração mais extravagante, com as notas mais diferenciadas do mundo. Quando nós entendemos quem muito foi perdoado, muito tem para adorar, a nossa adoração se torna diferente. Quando nós entendemos: eu sou bom demais, meu diploma é muito bom, meu trabalho, aquilo que eu faço, Deus, Ele tem um privilégio, na verdade, de me ter como filho dele. Quando a gente pensa assim, nossas mãos, elas encontram conforto em nossos bolsos. Agora, quando eu entendo o quanto eu fui perdoado, eu só posso entregar a Ele uma coisa: adoração extravagante. Eu posso encorajar você, onde você está? Será que você pode fechar os seus olhos e ao mesmo tempo levantar as suas 2 mãos bem alto em rendição a Deus? Levante suas mãos, porque levantar as mãos é uma demonstração de rendição a Ele. Pai, nós estamos diante da Tua glória. Pai, nós temos ciência da graça radical do Senhor sobre nós, e a nossa única resposta neste momento é entregarmos a Ti nossa adoração mais extravagante. Nós não queremos, ó Deus, ecoar da terra para a terra os problemas que vemos, mas queremos saber, ó Deus, abre os nossos olhos para ver que ainda hoje os ventos e os mares obedecem à Tua voz. Ainda hoje Tu governas tudo e todos. Príncipes, reinos, governos estão debaixo do Teu nome. Pai, nós estamos orbitando em volta de Ti, a Tua glória é central, a Tua graça é radical sobre nós. O Senhor nos ama tanto, mas tanto, que o Senhor entregou Jesus Cristo na cruz por nós. O Senhor entregou o Teu tudo na cruz por nós, e é por isso que nessa noite, nessa manhã, nesse dia, nós entregamos a Ti, em todos os momentos de nossas vidas, a nossa adoração mais extravagante. Receba como aroma suave em Tua presença. Nós não queremos entregar somente uma parte de nós, mas tudo o que temos, todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso sonho, nossos desejos, nós louvamos e adoramos a Ti. A Ti seja a honra na igreja, a Ti seja a honra, a glória, a adoração na terra, nos céus, debaixo da terra. Ó Pai, Tu és governado, Tu és adorado. Ó Pai, Tu és o Deus que governa, na verdade. Tu és o Deus que dá ordens e nós obedecemos. Tu és o Deus, ó Pai, que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nada foge ao Teu controle. É o Teu governo que declaramos aqui neste lugar, é Tua glória que declaramos aqui neste lugar.
é a nossa adoração que entregamos a Ti neste lugar. Vamos adorar a Ele, vamos entregar a Ele nosso maior louvor, nossa maior adoração, porque foi para isso que nós fomos criados, para Te adorar nós vivemos, nós fomos criados para Te adorar, para Te louvar. Vamos adorar a único que é digno de receber, vamos adorar a Deus. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.